Esse livro é muito bom, porque ele explica Daniel de um jeito que fica fácil de você entender. Ouse ser firme é um desafio pegando a história do profeta Daniel, dos seus amigos, da trajetória deles, e de como é que eles enfrentaram um mundo repleto de coisas contra a verdade de Deus. De posturas e de princípios, de preceitos contrários à palavra de Deus. E como eles se mantiveram impolutos, sem contaminação. É um excelente exemplo de como nós cristãos temos que muitas vezes viver em meio a muito paganismo, mas ainda assim manter nossa fé. Então o livro de Daniel é uma boa ilustração, e esse livro torna o livro de Daniel fácil de entender e aplicável às nossas vidas. Então esse livro é muito bom. Se você não tem, eu recomendo você comprar, até para aprofundar nessa história que é conhecida, mas que às vezes vira história de criança pequena, né? Você contar a história dos 3 amigos de Daniel, a história da cova dos leões e assim por diante. Mas quando a gente começa a entender que essas são histórias para gente grande também, e que tem muita coisa para a gente cavucar e aprender dessas histórias, então aí a gente se encanta mais e mais com a palavra de Deus. Essa foi a minha oração nessa manhã, que nós entendêssemos mais da palavra de Deus e fôssemos edificados por ela e saíssemos daqui dizendo: Senhor, de fato, Tua palavra é a verdade. Santifica-me na verdade. Então eu convido você a abrir em Daniel capítulo 3. Nós vamos ler a conhecida história dos 3 amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3, eu vou ler todo o capítulo e depois a gente vai fazer algumas considerações e explicação do texto, mas também quero falar sobre nossa conduta. Ontem pela manhã, antes de ler o texto, deixa eu só fazer mais uma observação. Ontem pela manhã eu falei sobre a mente de Cristo, a centralidade de Cristo com respeito à mente, amar a Deus com toda a nossa mente, de como isso é esquecido em nosso meio, tem sido esquecido em nosso meio. A importância de falar da mente primeiro é que hoje eu vou falar de postura, de conduta. Mas para que a postura aconteça de maneira correta, sua mente tem que ser transformada antes. Então, não faria muito sentido eu falar primeiro de conduta, depois de mente. Tem que falar primeiro de mente para depois falar de conduta. Mas as coisas não estão dissociadas. Se a sua mente realmente é transformada, sua conduta, sua postura vai ser transformada. Tá? Não é verdade que a gente tem um monte de teologia aqui, mas não tem na vida prática. Você pode saber coisas, mas quando transforma a sua mente, obrigatoriamente transforma o seu proceder. Por isso que Paulo começa Romanos 12 falando: transformai-vos a vossa mente. Né? Não vos conformeis com esse século, mas renovem-se pela transformação da vossa mente. E aí ele prossegue o resto da epístola falando de mandamentos práticos. Se você tem a sua mente transformada, os mandamentos bem práticos são cumpridos. Tá? Então hoje a gente vai falar de postura, de conduta. Então vamos ler o texto. Eu peço que você acompanhe a minha leitura de Daniel 3, todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente!
Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não a adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa é uma história conhecida, e a gente vai tratar de algumas coisas conhecidas à luz de algumas coisas talvez que passem desapercebidos. Por que eu digo isso? Ontem eu falei de coisas do mundo que estão no nosso meio, sem que nós estejamos no meio do mundo. Eu disse que mundanismo não é, e eu quero expandir nisso agora, mundanismo não é um local onde você está, não é um tipo de atividade que você faz. Mundanismo é um vírus que pode contaminar, inclusive, a atividade eclesiástica que você pratica. Mundanismo é uma coisa que contamina a pessoa de tal forma que ela pode parecer que ela está no contexto mais bíblico e igrejeiro possível, e ainda assim ela ser contaminada por essa maneira de pensar e essa maneira de proceder. Ontem eu falei do pensar, hoje eu vou falar do proceder. Eu quero dar alguns exemplos de coisas que eu julgo que são muito comuns no nosso meio, e eu não vou parar nesses no decorrer do sermão, da mensagem. Eu vou levantar algumas outras coisas, mas para mostrar que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem percebe. Por exemplo, quantos de nós, mesmo sendo cristãos, trabalhamos para o final de semana? O que eu quero dizer com isso? Nós trabalhamos pensando no final de semana.
Você, sexta-feira, você levanta as mãos para o céu e fala, ô Senhor, obrigado porque é sexta-feira. Como quem diz, ufa, né? Sabe por quê? Porque a gente pensa que trabalho é um fardo, e a gente pensa que bom é o que a gente curte com o dinheiro que a gente ganha. No sábado e às vezes no domingo. O mundo pensa assim, sabia? Porque o mundo não tem propósito muito nobre no que ele faz durante a semana. Mas nós temos. Nosso domingo é um dia em que a gente é recarregado para o seu campo missionário. E o seu campo missionário é de segunda a sexta, às vezes sábado. Só que a gente não pensa assim. A gente pensa igual ao mundo, em que o trabalho vira uma coisa do qual a gente quer se livrar, porque, sábado eu vou dormir um pouquinho mais, ou domingo a gente vai estar na igreja, e porque você, contaminado pela maneira de pensar do mundo, como eu, às vezes vemos o nosso trabalho simplesmente como um fardo. E eu não estou dizendo que trabalho tem que ser leve. Só estou dizendo que quando você tem o senso de que você está num campo missionário, quando você tem o senso de que o trabalho honra o Senhor, não importa o que você fizer, então você olha para o segunda a sexta com outros olhos. Mas muitas vezes a gente perde isso de vista. Quer ver uma outra coisa? Presta atenção em como eu e você buscamos relacionamentos quase que somente baseado em afinidades. Os nossos amigos todos são só aqueles com quem nós temos afinidade. Você fala assim, mas qual é o problema, Heber? Tipo assim, me pegou nessa. Qual é o problema? Eu não estou dizendo que buscar amigos com intuito de afinidade é ruim. Só estou dizendo que às vezes você não busca amigos com o intuito de demonstrar graça. Você lembra as pessoas com quem o Salvador andava? Publicanos, prostitutas. Eu duvido que Jesus Cristo tinha afinidade com eles, sinceramente. O Salvador não tinha afinidade com eles. Mas ele sabia que ele tinha que demonstrar graça. Então ele tinha que gastar algum tempo com gente com quem ele não tinha muita afinidade. Mas a gente não percebe isso. E às vezes nossa vida é repleta do tempo que a gente gasta com aqueles que a gente tem afinidade, e somente com esses. Eu quero dizer logo de início, eu vou continuar dizendo isso no decorrer da mensagem, eu não estou falando de coisas que são erradas em si mesmas. Eu estou falando de coisas que quando controlam a nossa vida, mostram que a gente não é muito diferente da maneira de conduzir do mundo. Elas não são erradas em si mesmas, mas elas muitas vezes mostram a maneira de pensar e maneira de proceder semelhante ao mundo. Eu vou falar aqui de crentes que estão dentro do mundo, porque nós temos que estar dentro do mundo. Sabe, eu e você somos como a canoa feita para ficar na lagoa. Não é problema a canoa na lagoa, o problema é a lagoa na canoa. Entendeu? É isso. Esse que é o problema. O problema é quando a água começa a entrar. Aí a canoa está com problemas. Aí sim vai afundar. Mas canoa na lagoa não é problema. Deus fez ela para isso. Lembra Jesus Cristo dizendo assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. É quase como se Jesus estivesse dizendo, não peço que os tires do mal, mas que os guardes do mal. Porque quando Jesus está falando do mundo, ele está falando do sistema mal, contrário a ele. Não peço que os tires do meio do mal, mas que os guardes do mal. E é assim que o cristão vive. E eu quero que você saiba, e nós vamos pensar através dessa história, que cuidar desse vírus chamado mundanismo no nosso meio é tão dolorido quanto matar um câncer, ou tratar um câncer. Você tem que fazer quimioterapia que mata as células boas também, e deixa o seu corpo muitas vezes enfraquecido. Lembra quando Jesus Cristo predisse a sua morte, Pedro tentou persuadi-lo, dizendo, Jesus, não faz isso, Jesus. Né? E aí Jesus repreende a Pedro e ensina que o grão de trigo precisa morrer para dar fruto. Logo em seguida, ele encoraja todos nós, não só Pedro, os discípulos, mas todos nós, a perder a nossa vida a fim de ganhá-la. Esse é um dos paradoxos mais bonitos da vida cristã. Você quer ganhar a sua vida? Perca ela. Você quer ter Cristo no centro da sua vida? Então você tem que morrer. Peraí, eu quero Cristo no centro da minha vida. Você tem que morrer. É isso mesmo.
Porque é assim que a gente sufoca e mata aquilo que às vezes nos contamina. Então eu quero caminhar com vocês nessa história conhecida de Sadraque, Mesaque e Abidnego e mostrar a postura deles, como isso tem que combinar com a nossa postura em meio a isso que eu estou chamando de mundanismo. Lembra, a história começa quando Nabucodonosor faz uma imagem pomposa de ouro, possivelmente folheada a ouro, porque o tamanho dela exigiria muito ouro para ser ouro maciço. É possível que ela fosse laqueada ou folheada a ouro, mas era uma imagem de 30 metros de altura e 2 metros de largura. Nós não sabemos precisamente quando Nabucodonosor erigiu essa imagem, mas é possível que ele tenha feito isso logo depois que Daniel o descreveu como cabeça de ouro. No capítulo 2, Daniel descreve lá a imagem da cabeça de ouro, depois prata, bronze e ferro, barro. É quando ele vê uma imagem que era um sonho de Nabucodonosor. Ele era a cabeça de ouro, então acho que o Nabucodonosor ficou todo empolgado, construiu uma imagem para ele de ouro. E ao fazer isso, nós somos levados a pensar que talvez fosse uma imagem de Nabucodonosor, embora as proporções parecem mais de um obelisco do que de uma estátua, mas é possível que fosse uma estátua no topo de algo bastante comprido. Não importa, o que importa é que a imagem foi colocada num campo, isso de propósito, porque um campo é um espaço possível de reunir muita gente e torna a imagem muito visível diante de várias pessoas. Um campo é um lugar em que você consegue colocar uma imagem de 60 metros de altura, todo mundo enxerga, de muito longe. Você consegue reunir boa parte do seu domínio e você exige que todos se curvem a ela como forma de submissão ao poder babilônico. Eu fico imaginando o impacto sobre as pessoas de uma imagem de 60 metros de altura, folheada a ouro, e o sol batendo, isso brilhando na vista das pessoas e causando aquele senso de esplendor, de temor. Era mais ou menos isso que Nabucodonosor queria promover. E aí ele resolve fazer a cerimônia, né? Você viu que várias vezes eu li aqui os instrumentos, eles são repetidos para dar aquele senso de que era a orquestra. Não era qualquer coisa. Ele reuniu vários instrumentos, reuniu oficiais importantes, fez uma senhora festa, um arauto transmitiu o decreto, todo mundo tinha que se curvar diante dessa imagem, e no tocar da música, né, dos instrumentos, todos se curvariam como uma demonstração da sua submissão ao poderio babilônico. Ninguém estava isento de obedecer. Tanto é que não se curvar era ato de infidelidade, por isso que tinha um fogãozinho ali aceso. Tipo assim, pessoal, vamos fazer festa? Mas se não fizer, tem ali a fornalha acesa. Agora, é bom que você entenda o que Nabucodonosor está pedindo, não é tão difícil para as outras pessoas. Os povos pagãos, que são cativos do Império Babilônico, eles não tinham dificuldade nenhuma em se curvar diante dos deuses babilônicos. Por que não? Porque na mentalidade deles, um deus é aquele que controla a sua região. Eles criam em deuses regionais, geográficos. E se eles foram tomados pelo deus da Babilônia, é porque o deus da Babilônia é mais forte que o meu deus. Então nada mais justo que eu me curvar diante do deus deles. Era mais difícil, porém, para os monoteístas, aqueles que creem em um Deus verdadeiro. Mas até os judeus, que eram monoteístas, historicamente falando, já tinham caído em idolatria muitas vezes. É por isso que tinham sido enviados para a Babilônia. Então não é fato que eles eram judeus, vamos dizer assim, fervorosos, e agora, né, será que vão negar Cristo, tal? Não, eles já tinham negado a Cristo por muito menos. Agora, diante da ameaça da morte, eles não iam negar. Não iam ter dificuldade em negar a Cristo. O ponto é que, por gerações, eles haviam desobedecido e se envolvido em idolatria por próprio desejo, por opção. E agora, por que morrer ao se recusarem a fazer algo que por muitos anos haviam feito voluntariamente? Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são colocados aqui numa situação em que tem muita gente contra o propósito do coração deles. Tanto os que são politeístas, quanto os que são monoteístas, que porventura estivessem lá, estavam acostumados a cair em idolatria. Como no tempo de Nabucodonosor, o que acontece conosco em meio ao nosso dia a dia, é que o mundo propõe um estilo de vida que é bastante, que é imposto a nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ceder à pressão, porque a pressão é muito grande e ela é feita sem distinção. Entenda que quando o mundo quer que você ande da maneira como
ele anda, eles impõem isso sobre todos. Quer você seja crente, descrente, católico, protestante, espírita, não importa a situação que você está no nosso país, a ideia é que todo mundo ande nos conformes. E essa postura é colocada, esse estilo de vida é colocado, e infelizmente alguns cristãos, assim como os judeus, eles que se dizem parte do povo de Deus, já se comprometeram com o mundo. Facilmente cedem à pressão imposta pelo sistema maligno que nos cerca. Eu quero que você entenda que toda essa festa de Nabucodonosor, e todo o preparativo, e toda aquela pressão, e tanta gente se curvando, e orquestra, e fornalha acesa, é uma representação do tipo de pressão que o mundo coloca sobre você, para que você faça as coisas do jeito que ele quer que você faça. E a pressão é assim, o circo é armado, e ai de você, se você não dança junto. Eu quero dar alguns exemplos de coisas que seriam loucura optar por fazer contra o mundanismo, contra a proposta do mundo. Por exemplo, vou falar de algumas coisas que vocês não vão gostar, tá? Depois vocês brigam comigo, ou com o pessoal da Fiel. Mas vamos lá. Imagine você optar por ter um namoro no qual você escolhe ter pouco contato físico. Porque você sabe que bastante contato físico leva você a ter vontade de fazer coisas que você não pode fazer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha só, a gente não percebe que o vírus do mundanismo está no nosso meio. A gente quer abraçar e beijar quase que desenfreadamente, contanto que a gente não vá para a cama. E desculpa eu falar disso bastante francamente. Estou dizendo isso porque nós somos de carne e osso. A gente quer namorar do jeito que o mundo namora, mas não quer chegar às últimas consequências. Você é de carne e osso, querido, como eu sou. E às vezes é preciso fazer algo radical e dizer, eu vou namorar diferente porque eu não aguento, me desculpa a fraqueza, mas eu prefiro ser franco em relação à minha fraqueza do que achar que eu sou alguém que resiste às tentações. Lembra que a Escritura sempre fala de tentação como alguma coisa que você foge dela. Você não enfrenta a tentação, você foge, você passa de largo. É assim que a Escritura trata de tentações. Então imagine propor um namoro diferente do que as pessoas da sua idade e do seu meio resolvem fazê-lo. Você fala assim, o cara está doido. Quer ver uma outra coisa? Optar por um emprego que pague menos, porque você quer mais tempo com a sua família, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Você quer gastar mais tempo servindo na igreja. Nossa, eu tive uma oportunidade de emprego excelente, mas eu disse não. Por quê? Eu não sei, eu quero gastar mais tempo com a igreja, eu gosto tanto, me faz tão bem. Isso é estranho até para alguns crentes hoje em dia. Não, meu irmão, você pode servir na igreja também, mas vai lá. O dízimo vai ser maior, né? Como foi dito ontem. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer esse tipo de escolha porque é tão tentador. É tão tentador se você pode ter algumas coisinhas a mais, e é pouca coisa. Lembra que eu falei ontem? Eu não quero dinheiro, eu só quero ter um pouquinho mais de tranquilidade, estabilidade. Mas às vezes nossa opção por alguma coisa menos rentável pode ser feita a partir de um propósito justo, santo. Quero dar um outro exemplo. Imagina você, jovem, né, com pleno vigor, optar por não sair sábado à noite. Ou de repente chegar bem cedo, porque você tem que descansar, afinal de contas amanhã é domingo. Pastor, pega leve aí, pastor. Sabe por quê? Nós somos treinados a pensar que sábado é dia de festa. É assim que o mundo joga. É assim que ele armou o circo. Então sábado é o dia que você vai passear. E não tem hora para voltar. Tá certo que amanhã tem escola dominical tal, e dá um sono danado. Mas o ponto é dizer que na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de conduzir, nós muitas vezes achamos que a gente pode fazer tudo igual ao mundo, mas depois a gente quer fazer as coisas de crente. A mesma coisa com o domingo, né? Você fala assim, não, domingo é o dia de ir na igreja. Domingo é o dia do Senhor. Mas já pensou que loucura se você optasse por deixar de assistir o jogo do seu time no domingo à tarde para praticar atos de misericórdia? Por que eu estou dizendo isso? Porque sabe o que Jesus mais fez no sábado? Curou pessoas. Ele tratou de quem estava em estado deplorável. O dia do Senhor para ele era o dia em que ele ia agir de maneira redentiva. Olha que lindo. Se o dia do Senhor fosse assim para a gente. Só que às vezes exige você deixar de ver o jogo no domingo à tarde. O
Por que eu estou dizendo isso? Por favor, não me vejam como um legalista aqui propondo uma série de regrinhas. Eu estou dizendo que, na verdade, eu quero dizer que contato físico, ou dinheiro, ou lazer, não são errados em si mesmos. Todos eles podem ser praticados com o devido controle. O que eu quero desafiar você a pensar é que, será que você não é dominado por eles? Será que eles já não controlaram você? E você quase que não consegue viver sem eles? Optar por não fazer essas coisas seria semelhante à atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego em relação a toda aquela festa e todo aquele circo armado. Tanto é que na história, quando eles não se curvam, logo vem a acusação. Né? Depois de todo mundo se curvar, e eu fico imaginando a cena, né? Presta atenção. Campo, imagem 60 metros de altura, brilhando com o sol, aquela coisa. A orquestra tocando majestosamente, todo mundo se curva, 3 judeuzinhos em pezinho assim. Fica imaginando a cena. Ficou fácil de ver. Todo mundo se curvando, só 3 em pé, ficou fácil de ver. Chegaram para o rei e falaram assim, rei, vive eternamente. Nós conhecemos 3 e a gente já sabe o histórico deles, rei. Eles já não adoram os teus deuses já faz algum tempo. E eles não se curvaram diante da tua imagem. Aqui os acusadores, eles mostram que eles são pessoas que conhecem a conduta de Sadraque, Mesaque e Abednego. A ideia é dizer assim, ó, rei, você os colocou em situação privilegiada. Porque o verso 12, dá uma olhada no verso 12, diz assim, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, parece até que eles estão com um problema de junta. Há alguns que estão em posição de governo que o senhor colocou lá, rei. Não devia ter colocado, desculpa comentar isso, rei. Mas o senhor colocou lá e eles não estão sendo leais ao Senhor. Né? Eles estão provavelmente invejando a posição de Sadraque, Mesaque e Abednego e ainda assim estão dizendo que não era um problema agora, pontual. Era um problema anterior, porque diz, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Não é só agora. A teus deuses não servem. A gente tem vigiado esses caras, a gente sabe. É quase como se eles estivessem prevendo que naquela hora os 3 não iam se curvar. E de fato não se curvam. E aí vem a conversa de Nabucodonosor com os Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor os chama, pergunta, é verdade que vocês fizeram isso? Não era confirmação. Era mais uma oportunidade dos 3 se retratarem. É verdade mesmo? Tem certeza? Quer mudar de opinião? E aí ele ousa provocá-los dizendo, e quem é o Deus que poderá vos livrar? O mundo sempre propõe uma vez mais que você se conforme a ele. Quando eu dou exemplos como os que eu dei, eu só peguei alguns que eu pensei, mas a gente poderia pensar em outros, que você resolve fazer algo muito diferente do que os jovens costumam fazer, o mundo vai forçar você a voltar atrás, a se retratar, como Nabucodonosor fizera com eles. Mas aí vem a resposta deles. Sadraque, Mesaque e Abednego bravamente mantiveram sua posição diante do temível Nabucodonosor. Rei, sobre essas coisas, aí não precisa te responder, mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu explicar um pouquinho sobre o nosso Deus. Aí vem um testemunho de fé maravilhoso. Verso 17, eles dizem assim, ó, se Deus quiser nos livrar, quero que o senhor saiba que Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele pode. O senhor perguntou, quem é o Deus que pode livrar? O nosso Deus pode livrar. Só que eu quero que o senhor saiba que se Ele não quiser livrar, ainda assim nós não nos curvaremos. Por que eu acho essa história vibrante e motivo de eu ficar envergonhado e humilhado? É porque nós estamos tratando de 3 jovens que não foram educados na fé durante muito tempo. Lembra que eu falei que eles foram levados para a Babilônia ainda muito novos e foram treinados lá na Universidade Federal da Babilônia, com todos os costumes babilônicos, sendo pressionados o tempo todo, e Deus os manteve impolutos, a ponto deles responderem dizendo assim, olha, eu não sei o que Deus vai fazer. Ele pode livrar, mas se Ele não quiser, saiba que a gente ainda assim não se curva. O que eu acho lindo nisso? Nós conhecemos o final da história. Eles não conheciam. Eles não sabiam o que ia acontecer. E ainda assim,
eles estão dispostos a sacrificar os seus corpos por causa do seu Deus. Deus, de fato, está no centro da vida deles, da conduta deles. Eu quero que você entenda que aqui está um exemplo do nosso dever ser fazer aquilo que é correto. E isso tem tudo a ver com fé. Sabe por que eu acho que essa lição é importante? Às vezes a gente tem a impressão de que fé e fidelidade são duas coisas muito distintas. Ah, fulano de tal tem fé. Ou a gente entende assim, nós somos salvos pela fé, não pela nossa fidelidade. É verdade, justificação tem a ver com a nossa fé para com Deus. Porém, quando fala de cristãos que creem em Deus, fala de cristãos que são fiéis a Deus. Fé e fidelidade nos originais, tanto hebraico quanto grego, são palavras que vêm da mesma raiz. Não é à toa, elas têm a ver com as mesmas pessoas. Quem tem fé tem que andar em fidelidade. Fé e fidelidade são coisas que andam juntas. Eles não só confiam em Deus, no Deus que eles não veem. Eles andam fielmente de acordo com esse Deus. E eles estão dispostos a perder a sua vida por amor a esse Deus. Lembra que Jesus Cristo falou que aquele que me ama tem que estar disposto a perder a sua vida a fim de ganhá-la. Perdê-la por amor a Cristo. Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está disposto a perder a sua vida. Ele fala, o meu corpo já morreu, eu já abri mão de quem eu sou, para que Cristo cresça em mim. Nessa hora, a gente tem aí a hora em que a fé deles é testada, é provada. A partir do verso 19, nós vemos que Nabucodonosor resolve tratá-los com muita fúria, com muita ira. Por quê? É como se eles tivessem sido ingratos pela posição que eles receberam, né? Foram constituídos governantes, tal, mas agora eles vão ser levados à fornalha. Nabucodonosor diz assim, bota o fogaréu mais quente, 7 vezes mais quente. E a fornalha se torna alguma coisa tão assustadora que até os homens que vão e prendem os 3 judeus morrem por causa do calor das chamas. E eles são lançados do jeito que estavam para dentro da fornalha. A fornalha era um grande caldeirão, a maioria dos estudiosos diz com abertura em cima, e uma pequena abertura lateralmente para você colocar lenha, mas era na lateral que você podia ver, ou de cima ou lateralmente você podia ver quem estava lá dentro sendo consumido. Era uma cena triste, você tem que lembrar que todo mundo estava assistindo, era o campo repleto de pessoas que tinham se curvado àquela imagem. Eles são lançados. Então não havia como escapar humanamente falando. E eu estou usando essa história para mostrar para você que o mundo age exatamente do mesmo jeito. Ele confronta você, primeiro ele impõe o seu estilo de vida. Se você diz não, ele resolve indagar, dizendo, você tem certeza? E se você permanece firme, ele traz perseguição. Ele traz algum tipo de castigo, algum tipo de consequência pelo que você está fazendo. Não é à toa que crentes às vezes perdem oportunidades de ouro no mercado de trabalho ou em outros lugares, muitas vezes por causa da sua postura, por causa da sua conduta. É verdade que às vezes é por incompetência ou por má conduta, é verdade que às vezes nós envergonhamos o nome de Cristo, mas em muitos casos a gente começa a indagar assim, por que não tem tantos crentes em tantas posições de destaque? Uma das razões é porque o mundo tenta persuadir, e quando não consegue, castiga. Paulo diz para Timóteo assim, Timóteo, fique sabendo de uma coisa, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi desde jovem e eu tenho percebido como isso é uma verdade. Se você compartilha de Cristo, se você vive como Cristo quer que você viva, em meio a gente que não ama Cristo, de duas uma, ou essa pessoa abraça Cristo apaixonadamente, ou ela vai odiar Cristo em você. E não tem meio termo. Cristo nunca falou que tem os que gostam dele mais ou menos assim. Tem os que o amam e tem os que o odeiam. E semelhantemente àqueles que vivem como Cristo exige que nós vivamos, tem aqueles que nos amam e aqueles que nos odeiam. E aí vem a parte mais bonita do texto. Porque se eu não falar dessa parte, é como se eu tivesse perdido o grande personagem de toda a história. A partir do verso 24, a gente vê o livramento de Deus. Por sabermos que a integridade está intimamente relacionada com fé, eu digo que Deus honrou a fé dos 3 jovens. O Novo Testamento, lá no capítulo 11 de Hebreus, fala que pela fé eles extinguiram a violência do fogo.
É um retrato da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz que o fogo, para mostrar que era real, isso aqui é fantástico de Deus. Deus mostra que o milagre é fantástico mesmo. Né? Não é que lá no Mar Vermelho, na hora que se abriu, é que ficou rasinho e eles puderam passar. Se ficou rasinho, então Deus fez um milagre maior ainda, porque o exército egípcio inteiro afogou, né? Então, não é que Jesus fez isso, não é que Deus fez um milagre de fazer com que o fogo não queimasse. Tanto queimou que matou os outros soldados e queimou as amarras deles. Eles estavam atados e agora eles estão andando. E não só estão andando, tem 4! E esses 4 geraram um desconforto em Nabucodonosor. Até perguntou, peraí pessoal, não foram 3 que nós mandamos? Sim, mas eu vejo 4, e tem um quarto que parece um ser celestial. Parece um filho dos deuses. Eu quero que você compreenda aqui a riqueza desse texto. Deus não tirou os seus servos fiéis da tribulação. Ele os livrou na tribulação. Deus não promete a você tempo fácil. Deus não promete a você, se você enfrenta o mundanismo, promete a você firmeza. Ele entende que você vai ser chacoalhado, que você vai ser balançado. Ele entende que você passará por tribulações e Ele faz isso. Mas o Senhor livra em meio às tribulações. Deus não opera livramento do fogo, mas no fogo. Entende? E é isso que acontece com os 3. Aquele que era semelhante a um filho dos deuses, ou um anjo, como é mencionado esse 4º personagem, destaca o aspecto divino e sobrenatural do 4º homem na fornalha. Eu não quero aqui dogmatizar, eu não posso fazer isso, mas eu tenho toda a razão de pensar que essa era uma manifestação da segunda pessoa da Trindade antes de encarnar-se. Isso aqui era o Verbo. Porque muitos lugares do Antigo Testamento em que é dito que o anjo do Senhor se apresentou diante de servos de Deus e eles se curvaram e adoraram, lembra, eles não podem adorar anjos no sentido de seres celestiais. Tanto é que em Apocalipse, quando um anjo comum é adorado, ele diz, levanta, eu sou criatura igual a você. Então esse anjo do Senhor, muitas vezes mencionado no Antigo Testamento, não pode ser um anjo simplesmente. Ele tem que ser um enviado do Senhor, é isso que anjo significa. Um mensageiro do Senhor. E esse mensageiro do Senhor é aquele que comunica as coisas do Senhor. E quem comunica as coisas do Senhor, senão o Verbo? E é bem possível que nesse texto aqui nós temos a presença do Cristo antes de ser homem. E por que isso aqui é precioso? Porque lá em Isaías 43, Deus prometeu uma coisa que eu só vejo cumprida na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isaías 43, versos 1 e 2 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu nunca vi isso acontecer em qualquer outro personagem que não nesses 3, literalmente. Quando vocês passarem pelo fogo, vocês não serão queimados. Por quê? Porque eu sou contigo. Naquele dia, Deus mostrou, não só para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas para boa parte do Império Babilônico, que Deus era com aqueles que criam nele. Que Deus sempre está presente com aqueles que creem nele. E que bênção e que conforto saber disso. Você precisa entender a importância de Cristo estar com você. Eu quero que você compreenda que quanto mais você cresce na vida cristã, mais menino você fica, no bom sentido. Menino pequeno é aquele que é tremendamente confortado quando o pai e a mãe estão junto deles. Não tem nada mais gostoso do que ter o pai e a mãe junto de criança pequena e sentir-se confortada, aliviada, protegida. A gente tem que crescer e ser mais e mais e mais como criança, que depende do seu pai estar presente, que depende do seu Deus estar presente. Sabe, Cristo fez algumas promessas que eu acho lindas para os momentos mais difíceis para o cristão. A gente tem que dizer aqui francamente que não é fácil evangelizar num mundo tão pagão, que não quer nada de Deus. Não é fácil. Não é fácil você levantar e falar de Cristo abertamente. Você sabe que você vai ser rechaçado por conta disso, mas Cristo promete. Ele fala para nós irmos para as nações, fazer discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Ele promete a presença dele. Uma outra coisa difícil de fazer é quando você tem que confrontar alguém em pecado. Como isso é difícil. Estava conversando com alguns jovens na conferência, dizendo como o mais comum nas nossas igrejas, olha o mundanismo de novo, é quando alguma coisa acontece, você vai e conversa com o chefe. Porque o chefe resolve o problema do setor. É assim que a gente faz na igreja, a gente conversa com o chefe. O pastor vai lá e resolve os problemas do setor. Entendeu? Porque você não foi treinado a chegar em alguém e dizer assim, meu irmão, você está em pecado. A Bíblia diz assim, assim, assim. Volta para o Senhor, querido. Volta para o Senhor. Você não foi treinado a fazer isso. Parece até assim soberbo. Quem sou eu, pastor? Não tenho nem preparo. Quem sou eu? Sou uma pessoa tão... né? Falsa humildade. Isso é falsa humildade. Aparentemente você está se diminuindo, dizendo que você não tem moral, que você... Isso é falsa humildade. O Senhor Jesus Cristo prometeu para você uma coisa preciosa. Ele falou que quando um irmão pecar contra ti, você vai arguí-lo, só tu e ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, leva mais um ou dois, para que por 2 ou 3 testemunhas, você confronte o irmão e ele venha. Se não acontecer isso, você leva o pecado para toda a igreja, mas o intento sempre é ganhar o teu irmão. E aí Jesus faz uma linda promessa, ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu costumo dizer que esse verso é mal citado para reunião de oração fracassada. Não tem nada a ver com reunião de oração fracassada. Esse é um verso de encorajamento para fazer uma das coisas mais difíceis na vida cristã. Das coisas mais difíceis. É chegar para alguém que você ama, alguém que você respeita, para alguém que talvez saiba mais que você de Bíblia. E dizer assim, meu irmão, minha irmã, você está em pecado. Você precisa largar, querido. Isso é muito duro, é muito difícil. É muito difícil. E Jesus então promete estar conosco quando nós fazemos o que é tão difícil de fazer. Último exemplo da promessa de Cristo. Fala assim que quando nós formos levados para as autoridades, estivermos diante dos governantes, e nós ficarmos imaginando, e agora o que eu vou dizer? Não tema, porque eu vou colocar palavras nas suas bocas. E vocês vão dizer tudo o que eu quero que vocês digam. Olha a promessa de Cristo Jesus, de que o Espírito de Deus colocaria exatamente o que a gente precisa ter na hora de falar diante de autoridades e poderes. Cristo promete a sua presença e a sua palavra e o seu conforto quando você está disposto a enfrentar a fornalha. Eu quero que você saiba disso, que você saia daqui encorajado. Que a centralidade de Cristo na sua vida não é você colocar Cristo no centro, é apenas crer que Cristo já prometeu isso. Ele já prometeu isso. Agarre isso com todas as forças. Agarre o fato de que Ele promete ser o centro da sua vida, se você só confiar, se você acreditar. Não é tanto uma coisa que você faz, é muito mais uma coisa em que você recebe do Senhor e é habilitado a confiar nela. Receba isso do Senhor. Ele promete ser o centro da sua vida, se você está disposto a enfrentar a fornalha. E eu quero terminar dizendo o seguinte, quando a gente enfrenta a fornalha, nós temos 2 benefícios maravilhosos, e eu termino com isso, maravilhosos. O primeiro é o testemunho que a gente dá para com os outros, e o outro é em relação a nós mesmos. Eu vou começar com relação a nós mesmos. Há um sentido em que quando nós somos testados e provados, Deus fortalece a nossa fé. A Bíblia fala muito de nós termos nossa fé testada no fogo, Pedro fala disso. É como metal que é apurado, e é purificado, e é fortalecido com o fogo. O fogo purifica também. E nós somos instrumentos de metais nas mãos do nosso Senhor, sendo purificados no fogo. Então, esse é o benefício para nós. É muito bom você sair depois de um tempo de provação e dizer assim, meu irmão, minha irmã, pastor, eu quero dizer para vocês que os últimos meses foram excelentes para mim. Só tive dor, mas foi bom demais. Foi bom demais, porque Jesus Cristo cresceu em mim. E o que importa é que eu diminua e que Ele cresça. É o que importa. Mas o segundo benefício, que é maravilhoso, é o testemunho que Deus nos permite proporcionar aos outros. Diz o finalzinho do capítulo 3, que diante daquele acontecimento, Nabucodonosor engrandeceu a Deus e depois fez um decreto a todos de que ninguém blasfemasse contra esse Deus, porque não há outro Deus que possa livrar como ele, versos 28 e 29. Sabe, esse não foi o dia em que Nabucodonosor creu.
O capítulo 4 de Daniel começa com Nabucodonosor soberbo de novo. E Deus tem que humilhá-lo. Mas você tem que entender que ele conhece esse Deus a partir do testemunho de Daniel, desde o capítulo 1, depois no capítulo 2, depois no capítulo 3. Daniel e seus amigos foram o testemunho do Senhor durante todo esse tempo, para que na hora que ele fosse humilhado e transformado como uma besta do campo, ele fosse então compreender quem é esse Deus. E aí no capítulo 4, lá no verso 35, tem o resultado final de todo esse testemunho. Ele diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Isso aqui é o homem mais poderoso da terra, se curvando diante do único rei dos reis. E esse é o resultado que Deus permite a gente ter quando nós somos ousados no nosso combate a esse vírus do mundanismo. Minha oração a vocês agora vai ser para que Deus nos dê coragem, a mim também. Eu também preciso disso. Que você e eu tenhamos coragem e confiança nesse Deus que é presente em meio aos momentos mais difíceis da vida cristã. Para que você seja alguém que mostra como Cristo no centro tem muito mais a ver com o que Cristo faz do que com o que você faz. Tem muito mais a ver com você se agarrar em Cristo do que você fazer coisas por Cristo. Aqui o nosso desafio, o nosso interesse, a nossa oração nessa conferência é que você se agarre nesse Cristo, se prenda a Ele, se amarre a Ele e seja considerado abençoado em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós falamos com o Senhor no nome de Cristo. E é só pelo nome dele que nós podemos nos aproximar de um Deus tão santo e tão puro como tu és. Senhor, nossa vida é cheia de impurezas, a começar em mim, Senhor, e em todos os meus irmãos aqui presentes. O Senhor conhece o nosso pecado. O Senhor sabe o nosso coração, o Senhor sabe a nossa fraqueza. E às vezes nós somos despertados pela tua palavra para enxergar até áreas que nós antes não enxergávamos, que são evidências de como nós fazemos as coisas muito parecidos com o mundo. Muito parecidos com a maneira de pensar do mundo. Nosso desejo é que o Senhor nos ensine a não ser dominado por nada que não o Senhor. Que não o Senhor e a sua lei bendita. Senhor, nós queremos conhecer-te melhor. Nós queremos conhecer o teu poder e a tua presença conosco em meio às tribulações. Para que a gente haja mais como criança, que depende dos seus pais e que confia nos seus pais e que encontra conforto nos seus pais presentes. Senhor, faz-nos entender isso. Faz-nos sair daqui não fazendo muito mais coisas para Ti, mas descansando mais no Teu colo, Senhor. Deitando mais no Teu colo, apegando-se mais à Tua graça, desejando mais o Teu amor, entendendo a Tua bondade nas nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Só isso já é sinal de que o Senhor não nos abandona. Ensina-nos a entender que o Senhor já é Senhor das nossas vidas. O Senhor já é Senhor das nossas vidas. Nós simplesmente queremos crer nisso, confiar nisso, descansar nisso. E certamente o Senhor há de honrar fé assim. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre cada jovem, cada moça, cada moço presente aqui, que ama o Senhor Jesus, que crê nele como um Deus presente, que não nos deixa no fogo sozinhos. Louvado sejas por isso, Senhor. Oramos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém.